A paz do Senhor para você, professor, professora do Discipulando. Estamos aqui para mais um EBD em Síntese Podcast. É uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IADERN, Igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Eu quero agora passar a palavra para os meus amigos, os seletos professores, começando desta vez com o professor Douglas Nilson Moraes. A paz do Senhor. Pai Tio, irmã Lee, irmã Celeste, os professores que têm nos acompanhado semanalmente. Hoje estamos aqui para mais um desafio, mais um momento de interação, crescimento. Esperamos que seja produtivo, como tem sido cada encontro. Graças a Deus. Professora Celeste Rubinho. Olá, paz do Senhor a todas as professoras e professores da EBD. Graças a Deus, mais uma vez juntos, destacando, nos reunindo, nos esforçando com muito amor e dedicação para que a gente possa cada vez melhor subsidiar o nosso aluno do Discipulando. Também quero fazer aqui referência a você, internauta, que eventualmente está diante deste conteúdo, acessou o nosso canal, canal do nosso podcast e, quem sabe, continuará conosco aqui, acompanhando esse assunto tão importante e reservado para esta lição. Estamos aqui com a lição número 5, dentro do segundo ciclo, e estaremos falando sobre crendo em Deus Pai. Na aula passada, aula de número 4, foi tratado o tema crendo no Deus triuno, em que foi discutido e aprendido acerca do fato de Deus subsistir, a divindade subsistir em 3 pessoas, de forma que nós temos tanto unidade quanto diversidade em Deus. Deus é um e 3 ao mesmo tempo, ainda que não no mesmo sentido. E um pano de fundo interessante, meus amigos, meus caros, e você, professor, ou professora que nos acompanha, é que um pano de fundo da nossa discussão neste podcast será o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aqui eu já quero dizer que Deus não é simplesmente um poder impessoal. O credo, ele diz, assim nos assegura, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas Deus não é uma mera energia. Deus é um ser pessoal. E o fato de Deus ser todo-poderoso, a gente não deve também se descuidar da ideia de que Deus é um ser tripessoal. Ele não é unipessoal. Ele não é apenas um poder, uma onipotência. Ele é um ser pessoal, dotado de personalidade. É um ser tripessoal, relacional, porque Deus também é amor. E antes de haver céus e terra, tal como consta no credo apostólico, Deus já se relacionava, a divindade já se relacionava, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai glorificava o Filho glorificava o Pai, e o Espírito Santo penetrava as profundezas de Deus. E tudo isso antes da criação do mundo, antes de haver mundo. Então, tenho falado aqui que o Pai, ele não é um poder impessoal, o Pai também não é unipessoal, Deus não é unipessoal, e Deus também não é dotado de uma personalidade imperfeita. Por exemplo, as crenças orientais sobre a divindade, ou sobre as divindades, dão conta de uma divindade impessoal, enquanto que no Ocidente prevalece um conceito de um Deus, digamos, um tanto quanto antropologizado, ao ponto um Deus feito conforme a imagem e semelhança do homem, e não o contrário. E um Deus, digamos, que tem, corrupções, desvios, vícios morais do ser humano. Digamos, é um Deus antropologizado, um Deus que mente, um Deus trapaceiro, como podemos conferir no panteão grego, no panteão, na mitologia greco-romana e etc. Tá certo? Então, nós estamos aqui falando de uma personalidade perfeita. Professor Douglas Nilson, pois não? E o interessante, quando falamos nessa questão do credo, que você tem pincelado, é que veja que
falar sobre crer em Deus Pai, isso envolve conhecê-lo. E aí vem a importância dos atributos que nós vamos falar ao longo desse momento, mas você já citou aí alguns atributos e é impossível você dizer que conhece a Deus sem conhecer os seus atributos, né? E o professor que nos acompanha, a lição, ele vai apresentar, até pelo espaço que a lição tem, pela proposta da lição, ela vai apresentar alguns atributos, né? E lembrando que a lição não está tratando especificamente dos atributos, mas se o professor puder ter uma consulta a outros tantos atributos, a questão da importância dos atributos, isso ajudará bem ao aluno na compreensão dessa aula, da temática que nós estamos estudando. É verdade. Esse tema é muito interessante e eu acho aqui que já podemos até dar um alerta, né? Porque falando da trindade ontológica, né? Ou seja, o ser de Deus, né? Ele considera as três pessoas, ou seja, não há hierarquia, né, entre elas. E isso é muito importante, esse alerta para o novo convertido, né? As três pessoas são iguais em honra, glória, poder e majestade. Então, nós temos que ter isso muito claro, o professor pode até escrever no quadro, ou seja, elas se comunicam, se entendem, existem e coexistem eternamente, né? Então, isso é muito importante ser enfatizado para podermos aí iniciar, né? Obrigado, professora Celeste. As três pessoas da Trindade encerram, cada qual, perfeições infinitas, né? E as obras que as Escrituras atribuem, por exemplo, obras de criação, obras de redenção, são igualmente atribuídas e compartilhadas, tanto pelo Pai, quanto pelo Filho, quanto pelo Espírito Santo. Mas hoje focaremos na autoconsciência do Pai. Estaremos falando sobre crendo em Deus Pai. Então, existe uma autoconsciência, existe um eu, existe um sujeito a quem as Escrituras, a revelação denomina de Pai. E que essa pessoa se distingue das demais pessoas, ou seja, existe uma relação dentro da Trindade, tal como a professora Celeste já mencionou, intratrinitária. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 3, os versículos 13 e diante, nós temos ali o evento do batismo. O Pai fala dos céus, né? Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Se existe o meu, existe um eu. Né? Existe um eu, existe um sujeito. Então, o Pai fala, e o Filho está ali sendo batizado. O Filho não está imitando a voz do Pai. Também temos, no mesmo texto, o evento, que é o Espírito Santo descendo na forma corpórea, pairando sobre Cristo, né? Descendo na forma corpórea de uma pomba. É como se Mateus nos levasse de volta à criação, em que o Espírito pairava por sobre a face das águas, quando Deus trouxe todas as coisas à existência através da sua palavra, que é o Verbo, que depois passaremos a conhecer como Verbo encarnado, ou seja, a Trindade participou da criação. Então, meus queridos, estaremos focando hoje na autoconsciência do Pai. Quem é o Pai? Professor Douglas Wilson e professora Celeste, introdutoriamente, o que o professor poderia falar? Eu aqui sugiro que o professor trabalhe essa noção de pai e de paternidade. Todo conceito, toda noção, toda ideia de paternidade vem de um exemplo, de um modelo máximo, uma expressão máxima de paternidade que se encontra em Deus, né? Então, tudo que você conhece sobre Deus, sobre um pai, melhor dizendo, né, é uma noção derivada, e não original. O que nós conhecemos como, em termos propriamente como paternidade, vem de Deus, né? Deus é o exemplo máximo de pai e de paternidade, e nós temos a noção de ternura, de afetuosidade e de autoridade e de justiça. Deus é tanto afetuoso como justo. Pois não, professora Celeste? Eu acho, assim, pegando o gancho do que você está falando, né, sobre essa trindade ontológica, né, que nós estávamos falando, eles só se organizaram de uma forma através do plano de redenção. Para o aluno ter claro que não há hierarquia, mas, em termos de organização do plano da redenção,
O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica, né? Então, essa noção de que há a possibilidade de uma divisão até mais em termos de demonstrar esse planejamento para dar uma clareza, né? Porque a nossa adoração é monoteísta trinitária, isso é inquestionável, mas é importante ele saber que para o plano da redenção, né, existem funções, né, distintas entre eles, né? E é interessante quando você fala isso, Celeste, porque imagina que estamos nós três. Nós concordamos com algumas coisas. Imagina que nós estamos unidos no mesmo propósito desse podcast. Mas aquilo que eu estou a falar ou a discutir com você, pode ser que em algum momento eu tome uma iniciativa que Celeste não sabe, nem Eli saiba. Então, isso é totalmente diferente da Trindade, né? Do que essa relação. Porque não existe essa possibilidade de Jesus estar executando. Então, Deus está ali na retaguarda, como que só, não vou nem me meter porque é coisa dele. Os três estão cooperando ativamente ao mesmo tempo. Então, o que o Pai faz, o Filho sabe, o Espírito sabe, e isso de uma forma que são eles é um. E isso é bem importante deixar claro, porque às vezes, dependendo da onde o aluno veio, ele pode ter uma imagem de três deuses. E nós aqui estamos falando de um Deus em três pessoas, né? Cada um com a sua individualidade, sua personalidade, mas todos desfrutando do mesmo atributo, da mesma essência. E um outro ponto que eu acho também interessante, quando você fala nessa parte introdutória, é que talvez o professor precisa atentar isso bem, talvez o aluno ele vem de um contexto que pai é a pior figura que ele possa existir. Então, quando eu falo de Deus Pai para esse aluno, esse novo convertido, eu vou precisar ter um cuidado especial com ele, porque a imagem que ele tem de um pai é uma imagem distorcida. Então, dizer que Deus é o pai dele, ele pode fazer uma associação direta com ausência paterna, ele não tem pai, não sabe quem é seu pai. Então, isso é muito importante. E talvez seja uma aplicação, um ponto muito nervoso naquela aula. Então, o professor precisa entender que para ele, mais importante do que ele fazer as aplicações dos conceitos, ele precisa entender como isso está sendo passado para o aluno, para que não seja apenas uma transferência de conhecimento. É verdade, professor Domingos. Professor do discipulando ou professora do discipulando, você precisa ter cuidado, como acabamos aqui de conversar, de ouvir a respeito, experiências de desapontamentos com pais terrenos, né? Ao invés de afastar essa pessoa do conhecimento do verdadeiro Pai, do verdadeiro Deus, que se revela como Pai, pelo contrário, né? Isso é até tratado no livro de Aconselhamento Cristão, do autor David Powlison, né? Ele trata disso. Que, nós não devemos permitir que experiências você veio de uma família disfuncional e a experiência não deve ditar o verdadeiro conceito de Deus. O que deve ditar o conceito de Deus são as escrituras. As escrituras. A escritura que é normativa, não é a experiência. É a escritura que interpreta a experiência. Ok? Então, qualquer noção de paternidade que nós temos humana, ela é sempre derivada e é uma cópia. Por quê? Porque somente em Deus nós temos, digamos, a expressão arquetípica, perfeita e suprema e mais sublime de um ser que é Pai e, ao mesmo tempo, eterno e justo com os seus filhos. Vamos agora avançar para primeiro tópico aqui, algumas generalidades sobre quem seria esse Deus, quem é essa divindade, a quem chamamos de Pai, de Criador, não sei. A gente precisa, o professor do discipulando e a professora, precisa deixar claro que o conhecimento de Deus, né, todo conhecimento que nós temos de Deus vem de fora, vem do próprio Deus. Né?
O único conhecimento nato, né, que o ser humano tem é a capacidade de conhecer. A única coisa nata, porque tudo mais que nós sabemos de Deus ou vem das Escrituras ou vem da realidade à nossa volta, que é o livro das obras de Deus. Então, o conhecimento de Deus se dá por via da revelação. Né? Eli, Pois não, professora Célia. e tem um ponto também que é muito importante a gente lembrar. Como você falou, todo conhecimento sobre Deus vem dele próprio. É ele que se revela a mim na medida, na intensidade, profundidade que ele percebe que eu tenho capacidade para suportar, né? Mas há algumas coisas que me impedem de perceber isso na minha totalidade, né? Que é o meu pecado, né? O meu pecado, a minha iniquidade, a minha fala contaminada, a minha pronúncia de perversidade, né? Tudo isso está lá em Isaías 59. Ele vai falando, ele elenca 6 pontos daquilo que me afasta de Deus. Então, às vezes, por mais que eu tenha uma ansiedade muito grande e um desejo muito grande de conhecê-lo, há em mim limitações para tal, né? E para isso eu preciso romper essa barreira e com muito propósito. Eu preciso querer realmente e buscar a Deus com afinco, com dedicação, com tempo, né? Eu preciso estar disposta a ouvir dele aquilo que nem sempre se ajusta ao que eu quero, ao que me é confortável, né? Porque Deus não se encaixa dentro das nossas categorias de definição, né? E como ele não se encaixa na minha categoria de definição, eu posso me debater contra isso. Eu posso ter dificuldades em aceitar nos primeiros momentos, ou, sabe? Então, o professor, com muita sabedoria, como o professor Douglas Mills também disse, eu preciso alcançar esse aluno, né, de várias formas, com paciência e dizendo, olha, tenha calma, você não vai conseguir saber tudo. Eu lembro de mim mesma, quando eu era nova convertida, muitos anos atrás, eu ficava aflita porque eu queria entender e não conseguia. Eu pensava, nossa, será que se eu ler muito a Bíblia eu vou conseguir? Não, tem um tempo, né? Tem um tempo de maturidade no Evangelho que você vai assimilando aquilo de forma gradativa e natural. E quando ele vai assimilando de forma natural, ele vai lhe fortalecendo, né? O Deus que acompanha, né? O autor da Bíblia acompanha, né, o seu leitor, e ele vai esclarecendo pouco a pouco os caminhos que eu devo traçar, né? Professor Douglas Nilson, temos falado aqui sobre uma intuição da divindade, porque qualquer conceito sobre Deus é posteriormente formulado pelo homem. E esse conhecimento, esse conceito é estimulado, né, pelo conhecimento de Deus presente na criação, presente no próprio homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a semelhança de Deus, de forma que o homem digamos, é um ser espiritual também, né? Nem tudo se resume às coisas materiais. O homem é um ser religioso. O homem é um ser religioso. Em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem é esse ser autotranscendente, né? Ele existe para se relacionar com o Criador, existe para se relacionar com Deus. O que a gente poderia dizer mais sobre isso? Isso é uma linha tão tênue que qualquer fragilidade nós podemos tornar Deus um ídolo. Então, veja, o primeiro ponto aqui vai falar de deuses e divindades. Parece que, para nós, a princípio, nós estamos bem resolvidos quanto à posição de Deus, mas nem sempre. Porque se eu não entendo quem é Deus de fato, essa figura de Deus ela pode se tornar um ídolo. E aí, quando falamos de idolatria, entra um outro contexto. Para nós, muitas vezes, a idolatria está muito ligada aos símbolos que as pessoas têm, símbolos palpáveis, como imagens idolátricas. Mas, na verdade, o próprio escritor vai citar, talvez o ídolo que nós precisamos ter mais cuidado são os ídolos do coração, porque não são palpáveis, são coisas, são objetos, são pessoas, são posições que podem aprisionar o meu coração a ponto de concorrer com Deus, a posição de Deus na minha vida. E aí
Deus ele sai de cena porque eu transformei Deus em em um ídolo, em uma pessoa, em alguém limitado. Então, isso é muito interessante que o professor aborde com seus alunos, porque parece até que ele aceitou a Jesus, a idolatria está a quilômetros, a anos-luz de distância deles. E, na verdade, como diz vários escritores sobre essa questão da idolatria, na nossa caminhada cristã, a idolatria está sempre ali, querendo nos atrair. Seja um professor de muitos anos de ensino, seja um líder maior, um pastor, um músico, a idolatria, ela sempre vai querer nos encontrar. E o aluno precisa entender isso, para que ele não faça essa distinção e essa separação tão radical a ponto de nunca se achar que poderia estar sendo aprisionado pela idolatria. Me permita só complementar aqui, aí que entra a racionalidade, né? É o que exatamente o Douglas estava falando. O culto racional, eu tenho que ter lucidez daquilo que está ocorrendo, né? Porque, às vezes, uma música de fundo, uma meia-luz, alguns itens externos ao culto, né? Me levam a, talvez, eu esteja passando por um momento de aflição, e tudo aquilo vem a calhar, eu acabo me envolvendo num manancial de emoções que não reflete Deus, né? Deus é amor, ok, amor é uma emoção? Podemos entender que sim, mas o foco é lucidez, né? Eu preciso ter lucidez para buscar a Deus, eu preciso ter lucidez para ler a palavra, eu preciso ter lucidez full time na minha mente para eu poder percorrer meu caminho cristão. Porque, como o professor Douglas muito bem falou, há uma tentação, se eu pudesse chamar dessa forma, tão grande para você, sabe, se desviar do caminho, porque só Deus, todo mundo acha que, não, peraí, eu preciso fazer aqui uma coisa a mais para chamar atenção, uma música mais emocionante, ou eu não preciso nada disso, eu preciso da palavra de Deus. É disso que eu preciso. A minha intimidade com ele está em eu conversar com ele. Como é que eu converso? Lendo a palavra. Eu leio, né? E a revista traz isso muito bem, quando ela começa a falar em Deus e divindades, né? Porque eu preciso apresentar esse Deus de uma forma desconstruída, muitas vezes, né? Desconstruir aquilo que o novo convertido vem trazendo dentro de si mesmo, né? E eu E acho aí, pois não. eu acho aí que tem uma pergunta que o professor poderia ser até uma pergunta de entrada para lançar os alunos. Quem é Deus para ele, né? Porque isso envolve cosmovisão, a visão que ele tem, porque se ele tem um conceito equivocado de Deus, é um novo convertido, mas na mente dele, o conceito dele ainda está enraizado com valores passados, então o professor precisa parar para ensinar quem é Deus, trazer talvez o plano da salvação, trazer a figura de cada elemento da Trindade, para que eu não comece a dizer que Deus é o Pai, é o Criador, e isso fique muito distante. Mas se eu não souber quem de fato é Deus na minha vida, eu posso ter uma longa caminhada, fazer todo o discipulado e para as outras da igreja, mas eu ainda fico com questões não resolvidas, porque eu não sei quem é Deus. Pois é, meus queridos, temos falado sobre algumas noções, nem sempre adequadas em relação ao que está revelado claramente nas Escrituras, e nós poderíamos, dentro desse contexto de generalidades sobre Deus, poderíamos tratar desde de que uma negação da existência de Deus seria inviável, né? Porque, digamos, como é que o impessoal, o inorgânico, as coisas materiais podem explicar o pessoal? Né? Nós que somos dotados de personalidade.
Então, isso é insuficiente, né? E é claro, como Paulo fala, escrevendo, né, os Romanos, no capítulo 1, o homem pode sufocar, reprimir esse conhecimento da verdade para passar a adorar a criatura em lugar do Criador. Desde a antiguidade há ídolos. Idolatria é uma questão do coração, como o professor Douglas bem falou. Né? Em que consiste a idolatria? Você pode, inclusive, se apropriar de coisas boas da criação e fazer delas coisas essenciais para a sua vida. Isso é idolatria. Mas, avançando aqui para o segundo tópico, este Deus das Escrituras, né, crendo em Deus Pai, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se revela como Pai, se revela como Criador. Né? Agora, antes de eu falar sobre criação, eu precisaria dizer que se Deus criou alguma coisa, então ele existia antes das coisas criadas. Então, Deus é eterno, ou seja, ele existe para além dos limites da temporalidade. A eternidade é aquele que faz contraste com aquilo que é temporal. Deus é incriado. Além de criador, ele é incriado. Né? Portanto, a pergunta, quem criou Deus, é absurda, não tem sentido, é irracional. Deus é inespacial, ele não se move no espaço, o espaço não pode conter Deus, ele transcende também limites espaciais, além de limites temporais, ele é autoexistente, existindo por si mesmo, ninguém causa a existência de Deus, né? Ele é intrinsecamente imortal, né? Deus é incondicionalmente imortal, e também infinito, tudo mais que é finito, que é criado, vem de Deus, né? E Deus também é espiritual, porque as coisas materiais não podem ter origem em coisas também cuja essência seja material, né? Sejam coisas compostas. Não, Deus ele é espírito simples, puro e espiritual. E também Deus é autossuficiente. Ele não era obrigado a criar, né? Ele não tinha carência, pelo contrário, é um Deus de fartura, ele quis compartilhar conosco a sua fartura, tá certo? Então, Deus ele se revela como Criador, de acordo com Gênesis 1 e 2, Criador dos céus e da terra, ele existe para além do céu e da terra, mas também se relaciona com a sua criação e também é Senhor. Não basta eu reconhecer Deus apenas como Criador, ele precisa ser Senhor, ele deve ser Senhor da minha vida. Eu acho importante também a gente trazer leveza a essa descrição. Quando a gente fala de Deus, como eu estava falando, muitas pessoas vêm de outras seitas ou de religiões tradicionais e trazem dentro de si um Deus bravo, raivoso, nervoso, físico, tendencioso, enfim. E isso precisa ser desconstruído. E aí eu peço Vênia para fazer uma breve leitura sobre Confissões de Agostinho de Hipona, onde ele tem uma descrição linda. Eu vou ler só algumas coisas. Ele diz, então, que és tu, meu Deus? Né? E ele vem dizendo, Altíssimo, boníssimo, poderosíssimo, onipotente ao extremo, misericordiosíssimo, mas extremamente justo, misteriosíssimo, mas sempre presente, belíssimo, mas extremamente forte, estável, mas incompreensível, imutável, mas mudando tudo, nunca novo, nunca velho. Ele vai nessa leveza, trazendo uma coisa mais simplista para esse novo convertido, que ele vem tão carregado de tantos problemas e de tantas culpas, né? Eu acho que a culpa é uma coisa altamente opressora para o ser humano. E ele não sabe que Deus já o perdoou, né? Que tudo foi feito e está acabado. Tudo na cruz se consumou, né? Então, isso eu acho importante, né? Professor Douglas? E ainda falando sobre essa nossa relação com Deus, um ponto que talvez, dependendo como o nosso público ele é muito heterogêneo, talvez o professor precise pontuar sobre algumas relações que não são relações sadias do homem com Deus, até chegar na relação que constitui eu com o Pai, o Criador. Uma delas é a monolatria, como o próprio comentarista fala. Ou seja, monolatria é eu tenho fidelidade a um único Deus, ou eu tenho fidelidade a um Deus, mas eu não
não assumo que ele é único. Eli tem o Deus dele, Celeste tem o Deus dela. Então, o que nós vamos ter em comum é que Celeste é fiel ao Deus dela, Eli é o dele e eu ao meu. Aí também tem o politeísmo. Aí o politeísmo já é o seguinte, Celeste, e isso era muito comum nos tempos bíblicos. Celeste tem vários deuses, mas como ela entende que quanto mais Deus, melhor, ela tem vários deuses e Deus é um dentre o universo, o panteão de deuses que ela tem. E assim comigo ou com Eli. E aí vem o panteísmo, que nesse caso já é o seguinte, tudo é Deus. A árvore é Deus, a natureza é Deus. E as pessoas são deuses. Mas, na verdade, a relação sadia, a nossa relação com Deus, é uma relação monoteísta. E é a única relação que Deus aceita. Qualquer uma outra, ele não está em cena no cenário. É uma relação monoteísta, só existe um Deus. E esse Deus é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, tal como o credo apresenta. O problema do politeísmo, né? A crença em mais de uma divindade, é que o politeísmo ele nega a primeira causa, ele nega o infinito, ele nega a imutabilidade, ele nega a perfeição. Porque todos esses outros deuses, né, são perfeitos em uma área, em uma esfera de atuação, e em outra não é virtuoso, tão virtuoso assim. Por isso que eu estava falando sobre deuses antropologizados, que digamos, são muito semelhantes aos homens, né, ao ponto de terem os mesmos vícios, né, as mesmas misérias que os homens têm. E também sobre isso, Alice, que você falou agora há pouco, é muito interessante porque os atributos de Deus, eles estão tão interligados a ponto que um não é mais do que o outro. Então, assim, Deus não pode perder nenhum dos atributos, nem tampouco ter um atributo que é mais importante do que outro. Então, Deus não pode ser mais amor do que justiça, porque se Deus fosse mais amor, ele poderia ser um Deus bonzinho, complacente. E se Deus fosse mais justiça, ele seria um Deus carrasco, que não agiria com graça, com misericórdia. Então, os atributos, eles estão ali na sua totalidade. Então, se Deus tem os atributos em sua totalidade, não sobra espaço para nenhum outro, porque ele... Professor, Sim. Professor Domingos, é interessante essa sua fala, porque muitas religiões e seitas, elas pensam isso que você está falando e trabalham com a opressão da culpa, da necessidade da pessoa. Olha, se você fizer isso, você consegue isso, né? É tipo uma barganha, um comércio com Deus. Né? As religiões não reveladas, né, elas trabalham com o medo e com a ambição, a cobiça. Perfeito. Ou você vai até Deus porque tem algum interesse, isso ou mesmo. porque você está terrificado, aterrorizado. Ou ele manipula aquela pessoa, o religioso, usando medo, instrumentalizando medo, ou a ambição, a cobiça. E os dois são equivocados. Né? Do... Os dois são equivocados. São caminhos totalmente equivocados. Né? Não se completam, né? Eu só acrescentaria aqui, ainda dentro desse primeiro tópico, aliás, segundo tópico, que trata de Deus como Criador, que se apresenta, se revela como Criador, essa noção que já é prática, que já é do conhecimento de todos, né? A referência ao Deus Pai nas Escrituras é abundante. É abundante. É tanto que nós só desenvolvemos, né, digamos, só conseguimos formular de forma mais explicitada a doutrina da Trindade, buscando um apoio, um respaldo mais no Novo Testamento, por exemplo, com o evento da encarnação, tal como relatado nos Evangelhos, e em Atos capítulo 2, com a infusão, derramamento do Espírito Santo. Se você retirar essas referências, fica difícil você formular uma doutrina da Trindade. Mas a questão da referência ao Pai, ela é muito recorrente nas Escrituras. E fácil de identificação. E uma pergunta que é muito comum, é de cunho até filosófico, se eu pudesse dizer assim, é que muitas vezes o aluno, até mesmo alguns professores podem ser questionado
na questão da relação de Deus, que é criador de todas as coisas, com o mal, com as catástrofes que nós vivenciamos. E veja como isso é um ponto bem melindroso, né? Porque o aluno pode chegar e dizer, olha, se Deus criou todas as coisas, ele também criou o mal. E aí afirmar que Deus criou o mal é dizer que Deus ele não é 100% bom, ele tem fragilidade no seu atributo. E se Deus não é 100% bom, cai por terra essa exclusividade, esse ponto que diz que Deus ele é completo em tudo. Então, na verdade, o professor, em sendo abordado sobre esse tema, ele precisa levar para o campo de que Deus não criou o mal. O mal ele é consequência da liberdade que o homem tem. O homem, em sua liberdade... O mau uso da liberdade, né? O mau uso dessa liberdade. A liberdade, enquanto tal, é uma coisa boa. Sim. Mas o mau uso levou a queda, né? E, consequentemente, imagina, se Deus ele fosse intervir em todas as catástrofes, todas as coisas negativas que nós vemos, aí teríamos dois problemas. Primeiro é que Deus, em muitos casos, Deus estaria interferindo no livre-arbítrio. Então, agora, nós já teríamos o nosso livre-arbítrio limitado ou rompido, né? Ou cessado. E aí, nós poderíamos nos transformar em robôs. Deus manipula do jeito que quer, porque Deus tomou isso de mim. E eu não tenho nenhuma responsabilidade. Aí pode entrar em cena o determinismo, né? Deus está... As pessoas determinaram, então eu não tenho culpa. E é o que muitas vezes nós vemos no nosso contexto, é a vitimização. Eu transfiro a culpa, porque eu não sou o causador disso. Então, há uma inversão de valores. Mas, professor... Posso falar? Isso é interessante que você está falando, porque, assim, no direito existe uma frase chamada homem médio, né? O que é esse homem médio? Homem médio é uma criação jurídica para determinar um padrão de comportamento do ser humano. Padrão médio, onde todos os homens agiriam de tal forma em tais situações, né? E esse é o perigo, né? Porque nós, como homem médio, né, lato sensu, nós tendemos a nos comportar sempre de uma mesma forma. Então, nós precisamos de algo que nos mova. Não é fácil você tomar uma decisão contrária àquela do homem médio, né? Você precisa estar atento, você precisa querer e você precisa saber. Para você saber, você precisa aprender. E para você aprender, você precisa aprender de quem sabe. No caso que estamos falando, aprender de Deus, dele próprio, porque ele próprio se revelou, né? Então, interessante isso. Foi importante esse comentário do professor Douglas sobre Celeste. E é claro, né, que você acabou de falar sobre essa questão do uso da liberdade, esse desafio do homem se reinventar, né, usufruindo, né, se aventurando na sua liberdade. Porque já nos leva para o próximo tópico, que é sobre a necessidade de salvação e o papel do Pai na obra da salvação. Né? O professor Douglas comentou sobre essa questão do problema do mal. Poderíamos dizer que o mal não é uma substância, né? Tudo que é criado tem substância, é uma entidade, um ente, né? E o mal ele não foi criado por Deus, não tem sua origem em Deus, tem a ver com o mau uso da liberdade, né? E que nenhum de nós gostaria, nem mesmo o ateu e o cético, de um Deus ditador, um Deus que subtraísse a liberdade, né? Aí seria o que reprogramasse as escolhas do homem, né? Aí seria um Deus ditador, ninguém gostaria de... Aí deixaria de ser pai, para ser ditador, né? Então, Deus, ele criador de todas as coisas, criou os nossos primeiros pais, e os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. Mas Deus, ele não foi pego de surpresa, né? Deus é independente também de seus planos, né? E antes da fundação do mundo, ele planejou a salvação, de forma que o Pai, ele está ali presente no processo da salvação, como aquele que planejou
A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Filho executou a salvação, que também é chamado de o segundo Adão por Paulo, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, né, no livro de Eclesiastes, mas ele se meteu em muitas astúcias. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos capítulo 5. Né? Então, Deus enviou o seu Filho para restaurar todas as coisas, para salvar o homem, e Deus não poupou. Olha aí, o Pai que não poupa seu Filho. Né? Não poupa seu Filho. Nós temos aí o papel do Pai no plano da salvação. O Pai envia o Filho, que é um perfeito mediador, que se identifica conosco, como homens, e se identifica com a divindade, porque ele faz parte da Trindade. E também é herdeiro de todas as coisas. E também por causa, em função dos méritos da obra de Cristo, nós também nos tornamos co-herdeiros de todas as coisas com Cristo. E o Espírito Santo, que é também enviado pelo Pai e pelo Filho, né? É o que nós chamamos de procissão do Espírito. O Pai envia o Espírito, e o Espírito também envia o Espírito, de acordo com João capítulo 16, 17. O Espírito enviado a nós, ele aplica a obra da salvação e, através do Espírito, nós clamamos. Nós não temos apenas, aqui eu vou falar a questão jurídica, né? Os direitos filiais da pessoa regenerada, mas também a intimidade com o Pai. Né? Essa intimidade é conquistada. Eu entendo que isso é um processo, né? A salvação, ela foi um ato único, e a santificação é um processo, né? Você precisa estar disposto a isso. Eu acho que tem que ser batido nessa tecla, entendeu? Não é só no domingo que você pega uma Bíblia, não é, sabe? Inclusive a revista, ela tem aquela leitura diária, né? Que é muito importante também o professor ressaltar isso. É um contato, né? São pontos de contato que ele vai tendo com a leitura para chegar, então, numa escola bíblica dominical no domingo e estar, pelo menos, inteirado, né, do que vai ser tratado, né? Porque... Pois não, professor, pode falar. E é interessante também ali um ponto, quando você fala da questão do plano da salvação, é que no nosso contexto é muito comum as pessoas dizer assim, Deus é pai de todos, Deus é o meu pai, Deus é pai de toda a humanidade. Só que, biblicamente, não é isso. Deus, assim, ele é o criador de todos. Todas as pessoas, todas as coisas foi criado por Deus. Mas a relação de paternidade, ela só acontece por intermédio de Jesus. A partir do momento que eu me rendo a Cristo, reconheço que sou um pecador e preciso de um Salvador, há o processo de justificação, reconciliação da minha pessoa com o Pai. Agora sim, eu posso chamá-lo de Pai, porque em Cristo eu sou justificado, o rompimento que existia entre nós, ele é reativado, e agora eu sou aceito como filho adotivo e posso chamá-lo de pai quantas vezes for e viver esse processo. Aí entra o que Celeste falou agora há pouco. Então, eu agora tenho ele como pai. Como é que eu vou fortalecer? Como é que essa santificação progressiva vai gerar fruto de mim? Através de uma vivência. E isso envolve oração. E na oração, eu agora vou saber que eu não preciso mais ir a intercessores de qualquer parte, porque agora eu posso ir direto ao Pai. E na oração, nos meus momentos com o Senhor, eu vou me dirigir ao Pai por intermédio de Jesus. Então, eu tenho esse caminho livre, porque Cristo, ele nos permite esse caminho. Jesus ensinou, né? Pai nosso, tu estás... Pai nosso. Assim, exaltar a Deus, essa frase eu acho muito bonita, exaltar a Deus na mediação de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Né? A oração é ao Pai, nos méritos de Cristo, e é claro, eu não vou buscar Deus de mim mesmo por mim mesmo, é sempre em resposta a uma ação do Espírito na minha vida. É sempre em resposta à graça. E é por isso que
para nós, isso pode soar até um senso comum, mas para um novo convertido, não. Que a oração ela tem um início e um fim, e o final da oração ela não pode ser em nome da Trindade, ela não deve em nome de Deus, ela deve em nome de Jesus, que é o que a Bíblia apresenta, né? Nós vamos ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. Então, encerrar qualquer que seja a oração do Pai, do Filho, do Santo, não está com a recomendação, o ensino bíblico. Nós poderíamos, é claro, aqui citar exemplos até do apóstolo Paulo orando e tal, que nós não vemos esse tipo de fraseado, né? Meus queridos, temos falado sobre a participação do Pai no plano, né, na autoria do plano da salvação, né? E eu gostaria apenas de acrescentar, a professora Celeste citou essa questão da jornada cristã, né, que demanda santificação, também é responsabilidade do crente, né? O Espírito Santo nos assiste nesse processo, e sabemos que o nosso Deus um dia voltará e um dia Deus será tudo em todos, né? Cristo virá para implementar o reino milenial, virá para restaurar todas as coisas, né? Nós estaremos diante de um novo céu e uma nova terra, né? Isso também tem a ver, aí de novo, voltamos para a obra da criação, novos céus e nova terra, restauração de todas as coisas, restauração da criação caída, de acordo com Apocalipse 21 e 22. Por enquanto, prosseguimos aqui em nossa jornada, buscando intimidade com o Pai, nos méritos de Jesus, respondendo à graça dispensada a nós, infundida em nós através do Espírito, mas cremos, nós temos essa esperança, um dia todas as coisas serão restauradas pelo Pai, né? E um dia o próprio Cristo haverá de dar ao Pai aquele reino que ele recebeu, né, do Pai, toda autoridade, para que Deus seja tudo em todos. Meus queridos, concluindo, caminhando aqui para a nossa conclusão, você, professor do discipulando, você, professor, eu gostaria de destacar aqui só 2 pontos. Nós temos uma crítica de um filósofo alemão, Feuerbach, né, no livro A Essência do Cristianismo. Ele vai dizer que Deus, o Deus cristão, né, seria uma espécie de autoprojeção do homem. Aí, conferindo algumas obras, como a do Morley, né, ele cita Sproul, para criticar esse argumento do Feuerbach, dizendo que Deus, esse Deus do cristianismo, Deus que a Bíblia nos apresenta, Deus Pai, não seria propriamente uma divindade que nós gostaríamos de domesticar, porque ela não é passível de domesticação, né? É um Deus que se ira, é um Deus que muitas vezes se revela irado, que toma vingança, né? E que é terrível em sua ira, né? Não é um Deus manipulável. Então, é complicado, né? Nem todo mundo vai querer desejar e projetar esse tipo de divindade, né? Um Deus que é juiz, que retribui os atos maus. E um outro ponto é uma crítica que eu faço à psicanálise, o pensamento de Freud, de que a ideia que todo ser humano carrega dentro de si de Deus, uma divindade, é só um desejo, uma aspiração inconsciente de um pai perfeito. Você não teve um pai perfeito, mas você deseja, no fundo, um pai perfeito, né? Aí nós poderíamos responder, aqui eu faço aqui menção aqui a Alistair McGrath, no livro Diálogos entre Ciência e Religião. Ele vai dizer que esse tipo de argumento ele vai de encontro, ele milita contra o religioso, aquele que promove a agenda da irreligiosidade. Porque esse argumento funcionaria mais contra o ateu ao invés de funcionar contra o crente. Por quê? Porque se o crente está criando um pai, do nada, um pai, né? Deus, a ideia de Deus é só a criação de um pai, uma criação do crente, do homem, né? Ele responde dizendo que vai ver o ateu, ao invés de criar o pai, matou o pai, né? É um parricida, né? Se você está dizendo que o crente meramente criou, fabricou essa ideia de Deus, porque deseja, no fundo, um pai, né? Você poderia responder, professor discipulando, que o ateu também, ao invés de criar esse pai, está matando esse pai. Na verdade, é um parricida, né? Professora Celeste e professor Douglas Risso, fiquem à vontade para
sugerir conclusões. A sugestão de conclusão é muito interessante, que essa aula ela é muito instigante, e falar sobre o conhecer de Deus é infinitamente interessante, potente, e eu vou ficar só com o Evangelho de João, capítulo 17:3, que dizia: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o prazer da vida eterna não está só na beleza daquilo que nunca vimos, está em conhecer a Deus. Esta é a beleza, é esta a mensagem que tem que ficar no coração do novo convertido, para ele desejar cada dia mais conhecer a Deus. Eli, as minhas palavras conclusivas, eu poderia fechar com o seguinte termo. Acho que o aluno, ao término desta aula, poderia levar para casa como desafio do seu professor é relacionamento. A.W. Tozer, ele fala em uma de suas obras que muitas vezes nós estamos tão ávidos em conhecimento que não dedicamos tempo para o relacionamento. Então, a nossa vivência é muito mais de conteúdo do que de experiência. E nós precisamos unir essas duas coisas, porque só experiência sem conteúdo, nós vamos escorregar em muitas coisas. E só conteúdo sem experiência, nós vamos ficar muito científico e vamos descrer de muitas coisas que são reais. Então, esse novo convertido, ele precisa voltar para casa sendo desafiado a experimentar, a se relacionar com esse Deus que é Pai. E se ele não tem uma boa realidade de paternidade, ele buscar para ele ver na prática que esse pai é diferente de qualquer pai. Ele pode ter o melhor pai do mundo. Esse pai, ele é muito superior. Ele pode ter tido nenhum pai, mas agora ele vai encontrar pai. Então, ele precisa confiar e se relacionar. Eu creio que é nesse sentido que o aluno precisa voltar para casa, instigado a buscar essa experiência de relacionamento. Obrigado, professores Dominils Moraes e professora Celeste Rubinho. Chegamos aqui ao fim de mais uma lição número 5. Na próxima lição será estudado o tema Crendo em Jesus Cristo. Temos aqui já usado das considerações finais, e eu quero aqui agradecer a sua participação, você que é professor, que é professora, você que ensina no Discipulando, este segmento especial, e você, internauta, que eventualmente tem nos acompanhado até aqui, se interessou por este conteúdo, faça a sua inscrição no canal do podcast da Assembleia de Deus, a IADERN, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber notificações sobre nossos podcasts. Não apenas nossos podcasts aqui do Discipulando, né, mas também dos outros segmentos da EBD. Então, e dê seu like, graças a Deus, e dê o seu like. Curta lá a nossa aula e as demais aulas que estão sendo gravadas. Obrigado a todos, a paz do Senhor. Uma boa noite. Quero mais uma vez aqui, eu quero aqui, em nome também dos demais professores, agradecer a confiança do nosso pastor Reinaldo e do nosso pastor Martim Alves. Obrigado a todos e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.